A história inicial dos batistas em Itamaraju se confunde com a história da própria cidade, que se emancipou em 5 de outubro de 1961. Antes, porém, em 15 de dezembro de 1960, o então distrito de Vila do Escondido recebia a irmã Ernestina da Silva Pita, que chegava aos 28 anos de idade, casada, no ofício de professora. Com visão missionária, a irmã logo percebeu que na terra recém-chegada havia muitas pessoas sedentas da palavra de Deus. Passou então a frequentar regularmente a primeira igreja presbiteriana e logo ficou sabendo da chegada de mais uma família batista para a localidade, sendo esta a família do irmão Josué Galvão. Assim que eu cheguei aqui, não havia nenhum trabalho batista. Aí eu fiquei muito triste, e estando um dia assim, muito triste, encontrei com uma senhora da igreja presbiteriana. Ela disse: a irmã pode ir à nossa igreja, frequentar a nossa igreja, porque não tem nenhum outro trabalho batista. Aí eu comecei a ir à igreja presbiteriana. Lá nesse dia, encontrei com um senhor, disse que ia morar aqui. Eu fiquei muito alegre, porque ele disse que era crente batista. Aí, quando terminou o trabalho, eu fui abraçá-lo, fui conversar com ele, muito alegre, porque já tinha um senhor vindo para aqui, uma pessoa evangélica. E daí a poucos meses, ele veio para aqui. Quando ele veio, nós fazíamos o trabalho na casa dele, porque nós não tínhamos outro lugar. Uma casinha velha que achou também para ficar, e ali nós dirigimos o trabalho todo domingo, e aqui ele fazia a oração, voltava para casa. O trabalho era só isso. Aí ele disse: irmã Ernestina, nós precisamos fundar uma congregação batista aqui em Itamaraju. Eu disse: como, irmão? Só nós? Só eu e o Senhor? 2 famílias? Ele disse: para Deus tudo é possível. Eu digo: realmente, para Deus tudo é possível. A estas famílias foram se somando outras que chegaram em busca de melhoria de vida no novo município que fora criado em 1961. A exemplo da família do irmão Sival Vitor e do irmão Natanael de Oliveira Lima. O sonho de formar uma igreja era grande entre os pioneiros, o que levou à criação de uma sala da Escola Bíblica Dominical na casa do irmão Josué Galvão, à rua Lomanto Júnior. E depois, Josué mudou para 5 de outubro. Aí voltamos com o trabalho para a 5 de outubro, para a casa de Josué. E ali ficamos congregando por muito tempo, e Deus nos mostrou na rua Bela Vista um terreno com uma casinha, e ali nós conseguimos comprar aquela casa. Passado mais um tempo, nós compramos outra casa vizinha, e aí começamos ali aquele trabalho já na rua Bela Vista, já pensando em organizar a congregação e igreja. O que me marcou na minha vida, em primeiro lugar, foi o ânimo que nós, os membros e congregados naquele tempo, que nós tínhamos com os mutirão que nós fazíamos. Isso marcou muito na minha vida. E segundo, foi o amor que aquele missionário teve por mim. Eu quero parabenizar a igreja pelos seus 40 anos de organizada aqui em Itamaraju e pelo privilégio
que eu tive, eu estou aqui a partir do primeiro culto batista de Itamaraju até hoje, com 40 anos de fundada essa igreja. Surge então a Congregação Batista de Itamaraju, filiada à Igreja Batista Teosópolis de Itabuna, na ocasião dirigida pelo pastor Apolônio Pereira Brito. Com visão sublime e dedicação, em 6 anos o trabalho desenvolveu, chegando a 34 membros e mais um grupo de congregados que, em 29 de novembro de 1967, organizaram a primeira Igreja Batista de Itamaraju. A igreja recém-organizada convidou para o ministério o pastor Ricardo Portela Paim, recém-formado em teologia pelo Seminário Batista do Norte, em Recife. Queridos irmãos, eu fui ordenado ao Santo Ministério no dia 21 de dezembro de 1967, a pedido da Igreja Batista Maraju e Guaratinga. Eu não conhecia a igreja, nem ela me conhecia, apenas fui indicado pelo pastor Apolônio Brito cuidar da congregação. Então nós chegamos aqui no dia 31 de dezembro de 1967 e à tarde eu fui empossado aqui e à noite em Guaratinga. E aqui Deus nos abençoou, o ministério tínhamos mais ou menos 30 e poucos membros e nós trabalhamos numa casa bem pequena, um salão pequeno, lá na Rua Bela Vista, e houve fatos inéditos, fatos importantes. Deus operou milagre. Hoje eu estou parabenizando a igreja, desejando muita prosperidade pelos seus 40 anos. Esse ministério seguiu até o dia 6 de abril de 1969, tendo como destaque a organização da Congregação Batista de Prado em 6 de setembro de 1968, aquisição da primeira casa pastoral, filiação junto à Convenção Batista Baiana e a Associação Batista Jequitinhonhense, construção do templo e organização de adultos, jovens e intermediários. Após 11 meses sem pastor, em 7 de março de 1971, a igreja empossa o pastor Wellerson Rodrigues Valentim, que, em 28 de novembro, recebeu pela primeira vez a Assembleia da Associação Batista Jequitinhonhense e, em 6 de outubro de 1972, organizou a União de Adolescentes. Em 3 de dezembro de 1972, o pastor Wellerson pede sua exoneração, assumindo interinamente o pastor Antônio Nascimento Filho. De 11 de março de 1973 a 10 de fevereiro de 1974, período em que a igreja aprovou seu primeiro estatuto e adquiriu uma nova casa pastoral. Na sequência, o pastor Eliezer Rodrigues de Oliveira é o quarto a assumir a presidência da igreja, tomando posse em 10 de fevereiro de 1974. Foi um período de desenvolvimento, onde o evangelho foi engrandecido com a aquisição de um terreno ao lado da igreja para construir classes e banheiros, aquisição do terreno para a construção do atual templo, a Rua Tiradentes, aquisição do terreno e construção da atual casa pastoral, a Rua Chile 214, aquisição de uma Kombi, primeiro veículo da igreja. Ainda no ministério do pastor Eliezer, foi organizado os Embaixadores do Rei, Mensageiras do Rei, União de Jovens Casados, Comissão de Patrimônio e Membros e realização do primeiro retiro espiritual, ocorrido em 8 de fevereiro de 1976, em Cumburuxatiba. No dia 5 de outubro de 1979, a igreja realiza o culto de lançamento do novo templo, a Rua Tiradentes, onde foi colocada uma Bíblia como pedra fundamental da nova construção. Em 31 de dezembro de 1981,
o pastor Eliezer pede exoneração de seu cargo e em 26 de fevereiro de 1982 é empossado o pastor Fernando Soares Albernaz, que tinha pela frente o desafio de prosseguir com o trabalho existente e conquistar novos horizontes. Em março de 1982, foi organizado a Sociedade Masculina Missionária. Em abril de 1983, a igreja inicia a construção do novo templo, numa visão de fé que partiu do pastor Fernando e contagiou todos os membros. O lema da construção era um grande templo para o grande Deus, que deveria acomodar 1000 pessoas sentadas. Durante a construção, foram muitos os desafios, que foram de fenômenos naturais até a instabilidade econômica que assolava o país na época. Bem, irmãos, na época da construção desse templo, a comissão de construção estava com uma campanha para bater a laje do templo. E fomos convocados para participar desta campanha e eu estive pronto para vir, levantei de manhã cedo e me arrumei para vir. Quando olhei para o templo, estava chovendo e não vim, porque o templo estava fechado, chovendo bastante. E mais tarde, eu indo até a Cidade Baixa, passei em frente ao templo, vi o movimento, parei e era exatamente a execução da laje. E depois ficamos sabendo que o pastor, ele havia orado ao Senhor pela manhã, para que Deus não deixasse a chuva cair na localidade do templo. E foi exatamente o que Deus fez. Eu não vim porque estava chovendo nos outros bairros e aqui não choveu. Foi prova da grande bênção de Deus na construção deste templo. Mas todos os problemas foram vencidos pela fé e com muita oração. E assim, em nenhum momento, a igreja deixou de cumprir com os pagamentos junto ao comércio local. A inauguração aconteceu no dia 17 de novembro de 1992, com uma grande festa santa, que começou com o culto da despedida no antigo templo, agradecendo a Deus as bênçãos ali recebidas durante o seu funcionamento, onde ao fim todos os membros partiram na Marcha da Vitória, pela ladeira da Avenida Brasil, até as portas do novo templo. A igreja, através do Ministério de Ação Social, cria em julho de 1993 a Escola de Trabalhos Manuais, com o objetivo de fazer Cristo conhecido e ajudar as pessoas, oferecendo-lhes cursos profissionalizantes ministrados por voluntários da igreja. Em janeiro de 1993, a igreja, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, cria a Escola Municipal Batista Pastor Manuel Ramos, funcionando no antigo templo com ensino fundamental de 1ª a 4ª série. Consciente de sua missão, em meados da década de 80, a igreja passa a formar obreiros para a seara, enviando ao Seminário Batista do Norte, em Recife, as irmãs Valdice Gomes Santana e Edileide Pires Ramos. Em 1989, foi a vez do irmão Sival Gomes dos Santos, enviado ao Seminário Teológico Batista de Feira de Santana, sendo ele o primeiro pastor ordenado por esta igreja em 19 de abril de 1992. Em fevereiro de 1994, o irmão Vanildo Dias Sampaio é enviado ao Seminário Teológico Batista do Sul, no Rio de Janeiro. Em dezembro de 1995, a irmã Marlineide Felipe dos Santos é enviada ao Instituto Batista de Educação Religiosa, no Rio de Janeiro. Em março de 1999,
foi enviado para o Seminário Batista de Feira de Santana o irmão Washington Rocha Gomes. Atualmente está no Seminário Teológico Batista de Feira de Santana o irmão Absalom Alves Borges, que em breve será mais um pastor ordenado por esta igreja. Ainda dentro da visão missionária, em 20 de novembro de 1999, é criada a Igreja Batista da Liberdade, com 70 membros, sendo esta a segunda a ser organizada e que já estava sob a responsabilidade do pastor Vanildo. Sempre numa visão espiritual ampla e inovadora, o pastor Fernando, em janeiro de 1989, propõe à igreja a estruturação do Ministério de Música, que passou a funcionar sob a responsabilidade da irmã Valderez Lopes Mota, recém-formada em música sacra pelo SEC, ficando no cargo até dezembro de 1990. A partir daí, assume a irmã Geni por um período de 9 anos, até que em maio de 1999 fosse convidado o musicista Anilton Silva dos Santos, que ficou no cargo até agosto de 2000, quando pediu exoneração. Em fevereiro de 2001, foi empossado o irmão Jaci da Silva Maulás, formado em música sacra pelo Seminário Batista do Sul, e que permanece no ministério até os dias atuais. Faço as minhas palavras, as palavras de Samuel. Depois que ele venceu os filisteus numa guerra, ele levantou um altar, pegou uma pedra e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pastor Fernando Soares Albernaz recebeu um convite desta igreja no ano de 1982. Chegamos aqui, ele e a nossa família, a esposa, 3 filhas, Débora, Késia e Kelly. Deus colocou um desafio muito grande no seu coração. A igreja, ela se reunia lá na Cidade Baixa, um templo pequeno, e Deus falou para o servo do Senhor, desafiou a construir um templo maior, para a melhor acomodação dos irmãos e para a glória e honra do nosso Deus. O pastor Fernando aceitou esse desafio. Ele tinha algumas qualidades. Era um homem de coragem, era um homem lutador e, sobretudo, um homem de fé. Levou a igreja a construir. E ele tinha um tema e uma divisa muito importante. O tema era um grande templo para um grande Deus. A divisa encontra-se em João, capítulo 11, versículo 40. No edito, se creres, verás a glória do Senhor. E a glória do Senhor foi manifesta. A construção do templo foi realizada. Passaram-se 21 anos. Deus transferiu desta cidade para Nova Jerusalém, deixando uma folha de trabalho para a glória e honra do nosso Deus. E nós estamos aqui engajada nesta obra do nosso Deus, festejando os 40 anos de vitórias, de lutas. Muitas foram as vitórias, muitas as lutas, muitas alegrias. E só temos que dar glória e honra ao nosso Deus. Amém. Com a morte do pastor Fernando em junho de 2003, a presidência da igreja foi assumida interinamente pelo então pastor auxiliar Washington Rocha Gomes, até abril de 2004, assumindo posteriormente a congregação do Novo Prado. Na ocasião, foi empossado o pastor Silvio Elias Garcia Mendonça. Nessa ocasião, o pastor Adilson Assis Ribeiro passou também a compor a equipe ministerial, tornando-se pastor auxiliar, assumindo a Congregação Batista da Jaqueira até os dias atuais. Nesse ministério, a igreja adquiriu uma pousada em Cumuruxatiba,
que atualmente é usada como acampamento batista. Em janeiro de 2006, o pastor Silvio pediu exoneração do cargo. Em fevereiro de 2006, com a saída do pastor Silvio do Ministério Pastoral, na qualidade de vice-presidente, eu assumi a presidência da igreja, obviamente com o consentimento da igreja. E nesse período de 10 meses, até a chegada do pastor Sival, foi um desafio muito grande para mim, juntamente com os irmãos, com a colaboração do pastor Adilson e o pastor Washington, conduzir os destinos da igreja. De modo que para mim foi um privilégio muito grande receber da igreja esse compromisso. E eu quero aqui nesse momento aproveitar a oportunidade de congratular com a igreja, felicitá-la por esta data tão importante, 40 anos, Jubileu de Esmeraldas, e eu me sinto honroso, orgulhoso de poder participar da história desta igreja, da qual eu há 25 anos me tornei membro, e nesse período eu vivi momentos de grandes alegrias, momentos de tristeza também, por exemplo, quando o Senhor chamou o pastor Fernando Albernaz, que para mim foi sempre uma referência na minha vida cristã, e eu sempre procurei me espelhar na vida cristã, no caráter que tinha o pastor Fernando Albernaz, de modo que foi um aprendizado para mim, e aquilo que eu sou hoje como cristão, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e em segundo a esta igreja, a qual eu amo de forma incondicional, e desejo que os irmãos, juntamente conosco, possamos em outras ocasiões comemorar data tão memorável, tão importante como esta que nós estamos comemorando nesse dia de hoje. Parabéns, Primeira Igreja Batista de Itamaraju. Em dezembro de 2006, toma posse o pastor Sival Gomes dos Santos, atual pastor, que em seu ministério vem trabalhando no objetivo de capacitar a liderança para que a igreja possa avançar diante dos novos desafios que surgem a cada dia na missão desafiadora de proclamar Cristo aos corações sedentos. É um prazer nesse momento estar falando aos membros da Primeira Igreja Batista em Itamaraju, nessa celebração dos 40 anos da igreja. Prazer muito grande porque depois de quase 20 anos fora, estou voltando agora para estar comemorando essa data histórica. A minha conversão se deu na Primeira Igreja Batista Itamaraju, o meu batismo, a minha vocação também, ela foi confirmada, sendo enviado ao seminário por esta igreja, e agora, no dia 19 de dezembro de 2006, tive o privilégio então de assumir o pastorado titular desta igreja. Louvamos a Deus pela história desta igreja, pela vida dos pastores que passaram por aqui, e agora nós temos metas daqui para frente, após os 40 anos da igreja. A nossa palavra é uma palavra grega chamada elpis. Elpis significa esperança. E a primeira Igreja Batista Itamaraju, nós estamos colocando como meta um lugar de esperança para você e sua família. E da palavra elpis, cada letra tem uma meta de missão para a igreja. A palavra é evangelizar a comunidade. E isso tem um projeto de jovens para trabalhar nas escolas, a prevenção contra drogas, evangelizar pessoas carentes. Então, o evangelismo é o coração da igreja, é a alma da igreja. E a palavra L significa louvar a Deus. Então, o nosso culto é um culto de celebração, de louvor e exaltação ao nome do Senhor. A palavra P, proclamar os ensinos bíblicos. A igreja ela tem sustentado durante esses 40 anos através da fundamentação da palavra, uma igreja bibliocêntrica, e nós estamos então para proclamar os ensinos bíblicos. A palavra I é integrar os membros através da comunhão, com grupos familiares, no momento da celebração de cada ministério. Então a comunhão ela é importante na saúde da igreja. E a palavra S, socorrer os necessitados. Trabalho de base, em ação social. Há um projeto para se desenvolver na igreja, onde os profissionais como advogados, psicólogos, assistentes sociais, estarem dando o seu momento, o seu tempo para estar socorrendo as necessidades das pessoas carentes. E dentro da missão tem a visão da igreja.
proporcionar um lugar de esperança para cada pessoa e sua família, onde a cura espiritual e emocional possa ocorrer, resultando em relacionamentos mútuos de ajuda. Ou seja, nós estamos para ajudar as pessoas que estão vindo do mundo sem Cristo e transformando essas pessoas como agente de maturidade para ajudar outras pessoas através do relacionamento. Portanto, a história da igreja, depois desses 40 anos, nós temos uma tarefa de estar capacitando líderes, estar fortalecendo a liderança, melhorando os relacionamentos através da comunhão, da amizade, e para que a igreja, então, ela cresça saudável e equilibrada nos princípios da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos os membros, as famílias que compõem esta igreja, e vamos, então, juntos para completar 40 e mais anos que virão pela frente. O nosso abraço da minha família, Roseli, Rutiele, Débora e Isabelle. Muito obrigado, irmãos. A primeira Igreja Batista de Itamaraju, ao longo desses 40 anos, viveu muitas experiências, mas nenhuma delas foi tão gratificante do que resgatar vidas das trevas para a luz redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todos esses anos de existência, muitos grupos musicais fizeram parte dessa história, contribuindo com os momentos de louvor e adoração. Entre eles, destacamos o Grupo Elos, composto na sua maioria por adolescentes. Grupo Paz, composto por jovens na liderança do irmão Hipólito. Grupo Expressão de Louvor. Grupo Confiança. Quarteto Rendel. E o Gotas Vivas, que segue até os dias atuais, curiosamente formado sempre por mulheres. Além das diversas formações que apresentaram peças teatrais e coreografias, a exemplo do grupo teatral Filhos do Rei, que ainda existe, dando oportunidade a muitos jovens e adolescentes de participarem da liturgia dos cultos. Para mim é uma felicidade imensa fazer parte dessa história dos 40 anos dos Batistas aqui na cidade de Itamaraju, porque eu vivi toda a minha infância acompanhando a história da igreja, né? A minha adolescência, né? Na minha juventude, né? Foi uma juventude na época forte, né? Que hoje, com esse avanço, né? da nossa juventude, a gente chegou a ser líder, né? Na igreja, né? Vivemos toda essa parte, né? de crescimento, né? Dentro da igreja, participando de todas as atividades da igreja, né? Participando de todas as organizações da igreja, vivendo toda essa história, né? E hoje, né? A gente está aí vendo os batistas, né, com seu desenvolvimento na cidade de Itamaraju, na Bahia, né, e estamos felizes por isso. Eu desejo um feliz aniversário para a igreja, né, para todos os irmãos, que nós possamos ser abençoados e ter mais tempo para viver essa história. Outros diversos momentos ajudaram a construir a caminhada de 40 anos da nossa igreja, a exemplo do intercâmbio realizado com a Igreja Batista de Boa Viagem, em Recife, no ano de 1986, sendo este o mais distante que a igreja já realizou. Organização da maior caravana de jovens enviada a um conjubage, Congresso da Juventude Batista Jequitinhonhense, em Belmonte, no ano de 1987. Participação de um grupo de membros no Congresso da Aliança Batista Mundial, em Buenos Aires, Argentina, na década de 90. Viagem do GAM, Grupo de Ação Missionária, à 4ª Igreja Batista de Governador Valadares, em 1989. Concentração evangelística realizada pelo GAM no distrito de Piragi durante 2 dias no ano de 1988. Além de muitos outros retiros, intercâmbios, congressos e encontros que se realizaram em meio às diversas organizações da igreja, que ajudaram em muito no amadurecimento adquirido por todos durante esses 40 anos de existência da primeira Igreja Batista de Itamaraju. Meu nome é pastor Luciano Estevão Gomes, sou pastor da primeira Igreja Batista em Aracruz, Espírito Santo, e é com muita alegria que estou participando do 40º aniversário desta igreja amável
E eu sou muito feliz de poder ser um conferencista e louvo a Deus pela vida desta igreja, desejando que esta igreja cresça, se desenvolva para a honra e glória do nome de Deus. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, eu sou Eduardo. E a Silvana. Nós queremos registrar a nossa alegria em ter participado dessa festa de aniversário de 40 anos da Igreja Batista aqui em Itamaraju. Olha, foi uma bênção conhecer essa igreja, como eu disse esses dias, mais um pedacinho do corpo de Cristo. E a gente pretende voltar. Então, ó, tá? Estamos esperando o convite. A nossa intenção é voltar. Agora você, né? Então, vamos fazer. É um passo de cá, um passo de lá e a gente se entende. Olha, que Deus abençoe fomos muito vocês. bem tratados, com muito Amém. amor. Eu falo que o povo baiano é um povo muito amoroso, apesar que tem uma mescla, né, de povo de Goiânia, mineiro e tal, mas é o nosso povo brasileiro. Então, feliz aniversário para você, igreja. Amém. A partir deste ponto, os desafios para o futuro são ainda maiores. Mas nada se compara à força do Espírito Santo de Deus, que unge aqueles que se dispõem ao serviço como semeadores da palavra e proclamadores do Evangelho da Salvação. Esta missão pertence a todos do presente que acreditam que nada é mais importante do que semear o reino de Deus na face da terra. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo.
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo erga a tua mão, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Declare, vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor. Levanta as suas mãos e declare: Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez declare: vosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glorificado seja o nome